Vamos para capítulo 12, praticando perdão, última aula do segundo módulo. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, colocamos essa aula, Deus, última aula do segundo módulo, Pai, praticando o perdão, Pai. Coisa, Deus, que muitas pessoas não conseguem, Pai, que acham difícil, tem uma dificuldade, mas o Senhor, Deus, nessa tarde, Pai, vai ministrar no meu coração, Pai, que nós precisamos praticar, que é uma prática todos os dias, Deus. Por isso nós estamos aqui, Pai. Nos perdoa pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Pai, e nos ensina a praticar o perdão, a nos ser melhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu querido? Então, o que Deus nos fala sobre o perdão? Para Deus, o ato de perdoarmos a quem não fez mal é tão importante que Jesus Cristo incluiu na oração do modelo. Nos ensina em Mateus 6,12: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. No versículo 14, Jesus apresenta a condição para o nosso perdão pelo Senhor. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E no versículo seguinte, consequência terrível para nós, se não formos capazes de perdoar quem nos ofendeu. Porém, se não perdoar os homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Né? Em Colossenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo mostra que aprendeu bem o ensino do Mestre ao estabelecer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, suportar-vos uns aos outros, perdoamos uns aos outros. Se alguém estiver que queixar contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais a vós. E sobre tudo isso, revestido de amor, que é o vínculo da perfeição. Em Mateus 18, 21 e 22, o apóstolo Pedro quis tirar uma dúvida com Jesus acerca do perdão, da frequência em que devemos praticá-lo. Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com esse alto número em que devemos perdoar sempre é que à medida que fizermos a ofensa cessarão, porque outra parte verá que não temos mais um coração revide, mas sim revestido de amor. Ou seja, meu querido, quando Jesus ele fala como que, por isso que é uma prática, um perdão, você precisa praticar, meu querido. Por isso que Jesus fala, quantas vezes, né, quando o Pedro fala, né, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, quantas vezes vou perdoar ele? Aí ele fala, 7? Aí Jesus responde, diz, 70 vezes 7. O que ele quis dizer com esse número, né? Ou seja, nós temos que praticar o perdão, porque nós somos falhos, nós seres humanos somos sujeitos a falha. E quando a pessoa falhar com você, você vai ficar emborradinha, ficar bravinha, não vai resolver nada da sua vida. Eu sempre falo, se a pessoa ficar brava comigo, eu não tenho dificuldade de pedir perdão para a pessoa, se eu errei, se eu não errei, eu não tenho essa dificuldade. Por quê? Porque quanto mais você pratica, me perdoa, você conversa com Deus, você conversa. Porque assim você tem o amor de Deus na sua vida, né? Você pratica o amor. A pessoa não quer me perdoar, aí é problema dela, não é problema seu, o problema é dela, né? Então nós temos que entender isso, né? Porque 70, quantas vezes, se a pessoa errar 70 vezes comigo, um dia eu tenho que perdoar. Você tem que saber perdoar. Por isso que é uma prática. Entendendo o que são raiva e ressentimento. O perdão nunca será genuíno se não eliminarmos completamente a raiva e o ressentimento de nossos corações. Vamos entender melhor que são uma e outra. Raiva é uma forte reação emocional de caráter temporário. Raiva passa, né? É a sensação de estarmos sendo ameaçados de alguma maneira. É importante expressar a raiva, se for realmente isso que sentimos. Quando a raiva surge, ela pode expressar de forma
aberta e direta, ou seja, é um momento que passa isso. Ou seja, você tem raiva, você expressa ela ali, né? Ou seja, né, todo mundo tem raiva, mas, ou seja, é um, uma forte relação emocional que ela passa, caráter temporário, que passa isso. Depois você volta ao seu estado. Se saber controlar a raiva, né, você não vai fazer nada que desagrada a você, né? Por outro lado, né, ao invés disso, ela se aloja subterrâneo de nossa alma, passa a se manifestar de maneira silenciosa e persiste, e aí já terá um transformado em um ressentimento, né? A palavra ressentimento significa sentir de novo. Quando estamos ressentidos, sentimos intensamente de dor do passado, de novo e de novo. Ressentimento é então sensação da raiva persiste por muito tempo após o término da situação que gerou. Ressentimento já foi comparado a uma brasa ardente que seguramos com a intenção de jogá-la em outra pessoa enquanto queima em nossas mãos. Você imagina uma pessoa segurando uma brasa e queimar isso? Você vai jogar, mas você não joga, mas você fica ali. Ou seja, ressentimento é a mesma coisa. Toda vez que você passa por algo, ou você pega aquela dor de novo, e aquilo fica gerando dentro de você uma dor que vai destruindo você por dentro, né? Ressentimento não é somente desgasta de forma tremenda ou nosso bem-estar emocional, como também ataca de maneira poderosa o nosso bem-estar físico. Isso porque às vezes o ressentimento se somatiza e isso encontra lugar para expressar no corpo. Podemos causar dores de cabeça crônica, problemas estomacais como úlcera, dores nas costas, etc. Ou seja, né, ressentimento, ele, além de ele provocar o seu lado emocional, espiritual e o físico também, porque ele mexe com tudo, né? É uma dor que você sente, que você vive, né? Dá no seu corpo, dá em tudo, que você começa a passar por várias situações por causa do ressentimento. Você fica guardando o ressentimento, né? Quando persiste esse ressentimento reprimido ou negado, pode dominar a personalidade, se torna nada explosivo ou ainda isola a pessoa do mundo, incapacitando-se para ter relações emocionais íntimas. Esse ressentimento pode resultar de uma batalha interior entre a impotência e a raiva, criando um estado onde reina a ansiedade. Quando a raiva não é liberada, costuma vazar pela bordas da personalidade através de medo, sarcasmo, isolamento, hostilidade ou autodepreciação. Além disso, se alguém pensa em manter a raiva dentro de si como uma fonte de força, estará se iludindo, porque a raiva sempre estabelecerá dentro dela a sensação de impotência e medo, porque ela estará inconscientemente dando poder à pessoa com que se desentendeu. Ou seja, ela vai criar uma raiva e aquilo toda vez fica remoendo na vida dela, ou seja, dando poder à pessoa que se desentendeu, ou seja, a pessoa que desentendeu ela, toda vez ela está dando poder, né, para aquela pessoa e vivendo aquilo mesmo na vida dela, remoendo, ressentimento, por isso que fala ressentimento, fica ressentindo toda vez, né, isso acaba trazendo para ela emocional e física também, né, percebendo a raiva como um pedido de amor. Tendo percebido de modo com essas emoções negativas se instala em nós e a força corrosiva de suas ações, vamos ver como o nosso perdão deve ser na prática, direcionando a outra pessoa, né? O perdão não está relacionado o que fazemos, mas conforme qual percebemos as pessoas e as circunstâncias. Para perdoar é preciso reconhecer que se a pessoa está se comportando de forma indesejável, agressiva, insensível, então estão explícitos no seu comportamento o medo do medo e o constrangimento. Quando o nosso olhar sobre alguém agindo assim deixa de ser intransigente
para ser amoroso. Podemos aí perceber que sob o comportamento agressivo está um desejo e um pedido de respeito, de consideração, de reconhecimento e de amor. E quando somos julgados pelo outro de forma impulsiva e não correspondente àquilo que efetivamente somos, na maioria das vezes as crianças feridas e assustadas que ainda existe naquela pessoa é responsável pela falta de maturidade e amor do seu julgamento. Ou seja, nós temos que perceber isso, né? Perceber, né, nas circunstâncias, através da atitude da pessoa. Você já vê uma pessoa que ela está com um cara emburrado ou chato que aconteceu algo, porque ela demonstra isso, né? Então nós precisamos rever isso daí, né, como um pedido, né? Comportamento agressivo está desejo e um pedido de respeito e consideração. Você saber lidar com a situação sem julgamento, né? Sem julgamento, né? Efetivamente correspondendo quem somos na maioria das vezes. Porque a criança ferida, assustada, ainda existe naquela pessoa, é responsável pela falta de maturidade. Ela não tem maturidade para lidar com a situação, né? Então você tem que saber. Ó, no início é preciso muita percepção para notar esse jogo de emoções, porque estamos condicionados a ver nessa circunstância a outra pessoa como estúpida e errada, ao invés de oprimida e assustada. Vemos então que perdoar é uma decisão pessoal nossa, uma atitude a adotarmos, já que ao mudarmos nossa percepção, nossas reações emocionais também muda, é um processo de implantarmos de forma progressivamente, quebramos nosso condicionamento anterior equivocado. A experiência a seguir vai nos ajudar a entender bem termos práticos, potencial tremendo que o perdão tem para mudar a realidade que nos cerca. Essa história real, chamada Uma Palavra Gentil Desvia a Raiva, presenciada, vivida por Terry Dobson, um americano que encontrava no Japão se aperfeiçoando em artes marciais, deixando o próprio Terry nos contar a história aqui. Um ponto marcante na minha vida aconteceu um dia em que um trem no subúrbio de Tóquio o meio de um em Tóquio era o meio de uma preguiçosa tarde de primavera e o vagão estava relativamente vazio. Uma pouca dona de casa indo às compras junto com seus filhos, algumas pessoas idosas a um bar de garçom no dia de folga, lendo resultado das corridas, o vagão velho e barulhento estava de uma maneira monotona sobre os trilhos, enquanto eu espiava distraidamente as casas desbotadas e as sebes empoeiradas. Numa pequena estação sonolenta, as portas se abriram e uma tarde modorenta foi quebrada por um homem berrando aos plenos pulmões. Uma série de violentas impressões vibraram no ar. Pouco antes das portas fecharem, o homem, ainda gritando, entrou cambaleando no vagão. Era um enorme operário japonês bêbado e imundo. Seus olhos enjeitados pareciam dois faróis vermelhos. Sua face estava rubra e raiva e ódio. Gritando palavras ininteligíveis, avançou contra a primeira pessoa que viu, uma mulher segurando um bebê. O golpe pegou de raspão em seu ombro, mas fez rodar pelo carro até cair sobre um casal idoso. Foi um milagre o bebê sair ileso. O casal se levantou num salto e fugiu para o outro lado do vagão. O operário mirou um chute nas costas do ancião, urrando sua velha vadia. Ele errou e a velha senhora escapou para longe do seu alcance, completamente fora de si. O bêbado agarrou uma garra de ferro no centro do vagão e tentou arrancá-la do seu encaixe. Pode ver, uma das suas mãos estava sangrando. O trem seguia balançando. O passageiro
Morto de medo, fiquei em pé. Naquela época eu era jovem, estava em ótima forma, tinha 1,83 de altura, pesava 102 e treinava 8 horas de Aikido por dia há 3 anos. Eu estava totalmente obcecado pelo Aikido. Não me cansava de praticar, eu gostava principalmente dos treinos mais difíceis. O problema é que a minha habilidade nunca havia sido testada numa luta de verdade. Era severamente proibido de utilizar em público as nossas técnicas de Aikido e a não ser quando fosse absolutamente necessário defender outras pessoas. Meu mestre fundador Aikido nos ensinava todas as manhãs que não era uma técnica violenta. Aikido era uma arte de reconciliação, usá-lo para fortalecer o ego ou para dominar outra pessoa. É trair totalmente seu propósito. Nossa missão é solucionar o conflito, não gerá-lo. E sempre repetir. Eu escutei essas palavras, é claro, até cheguei a atravessar a rua às vezes para evitar o grupo desordeiro que poderia ter me oferecido a oportunidade para testar as minhas habilidades nos meus desvaneios. Porém, eu desejava uma situação legítima para defender o inocente, arrasado os culpados. Essa situação havia aparecido na minha frente, na minha grande alegria. Meus pedidos haviam sido atendidos. Pensei em meus botões. Esse cavajeste, esse animal, esse bêbado grosseiro e violento é uma ameaça à ordem pública e vai ferir alguém se eu não agir. É necessário, a necessidade é real. Meu sinal ético está verde. Ao, ao ver, ao me ver de pé, o bêbado me fuzilou com os olhos, gritando de ódio. Eu estava segurando a alça do trem, aparentemente desequilibrado, fingindo desinteresse. Olhei para ele, desprezo insolente. Eu o fazia em pedaços. Ele era grande e mau, mas estava bêbado, enquanto eu também era grande, mais treinado e completamente sóbrio. Ele se preparou para vir para cima de mim com toda a força. Ele nunca iria saber o que atingiria. Uma fração de segundo antes de ele se mover, alguém gritou bem alto: "Ei!" Foi um som agudo, quase ensurdecedor, mas uma estranha alegria, como se não fosse, como se fosse um amigo que estivesse procurando algo, subitamente encontrasse o que buscava. Girei para a minha esquerda e o bêbado para a direita. Nós dois vimos um velhinho. Ele deveria ter de 70 anos. Esse senhor minúsculo, impecável no seu kimono, ele não me deu nenhuma atenção, mas sorriu alegremente para o operário, como se fosse dividir com ele um segredo agradável e importante. Vem cá, fala comigo", chamou o velhinho. Ele acenou levemente e o bêbado seguiu como se estivesse preso a um barbante. Ele estava confuso, mas ainda agressivo. "O que você quer, seu velhinho idiota?" ele perguntou, rugindo mais alto que o barulho do trem. O bêbado agora estava de costa para mim. Eu podia ver seu cotovelo dobrado como se estivesse pronto para socar. Se ele se movesse 1 milímetro, eu acertaria. E o velhinho continuou a sorrir. Não havia nele nenhum sinal fraco de raiva ou medo. "O que você andou bebendo?" perguntou, os olhos brilhando em interesse. "Eu estava bebendo saquê, seu porco sujo." "O que você tem a ver com isso?" gritou o operário. O velho deliciou-se. "Oh, isso é maravilhoso, absolutamente maravilhoso. É que eu adoro saquê. Toda noite eu e minha esposa, ela tem 67 anos, sabe? Aquecemos uma garrafinha de saquê e levamos para o jardim onde estamos no velho barco em que estudante do meu avô fez para ele. Nós vemos o sol se pôr com
como está nossa árvore. Meu avô plantou aquela árvore, você sabe. Estamos preocupados para saber se ele se recuperará dessa tempestade de granizo do último inverno. Caquizeiro não se recupera bem depois da tempestade de granizo, embora eu deva dizer que nosso tenha saído melhor do que esperava, especialmente quando você leva conta a má qualidade do solo. Mas de qualquer maneira, levamos a nossa garrafa de saquê, apreciamos anoitecer junto das nossas árvores, mesmo quando chove. Ele sorriu para o operário, seus olhos brilhando, feliz por compartilhar as informações. Enquanto tentava seguir a intrincada conversa do velho, a expressão do Bedo foi se atenuando. Seus punhos se abriram lentamente. Eu também gosto de saquê, disse ele quando o velhinho terminou. Sua voz diminuiu, sim. Estou certo de que sua mulher é maravilhosa, sorriu o velho. Não, eu não tenho mulher, replicou tristemente o operário. Ele deixou perder a cabeça e balançou silenciosamente, acompanhando o movimento do trem. Então, com uma surpreendente suavidade, começou a soluçar. Eu não tenho esposa, gemeu ritmicamente. Eu não tenho casa, eu não tenho roupa, eu não tenho ferramentas, eu não tenho dinheiro e agora eu não tenho lugar para dormir. Eu não estou tão envergonhado. Lágrima rolava pelo rosto do grandalhão. E um espasmo de puro desespero sacudiu o seu corpo acima do bagageiro. Um anúncio colorido exaltava as virtudes da vida luxuosa do subúrbio de Tóquio. A ironia era quase insuportável. Subitamente senti-me envergonhado, senti-me mais sujo nas minhas roupas limpas e nas posses de tornar-se mundo seguro para a democracia, do que aquele operário jamais se sentia. Ora, riu compassivamente o velhinho, embora sua alegria não diminuísse. É realmente uma situação muito difícil, porque não se senta aqui e fala sobre isso. Nesse momento, o trem parou no meu ponto. A plataforma estava cheia e a multidão avançou para dentro do vagão. Assim que as portas se abriram, manobrando para sair, olhei para trás pela última vez. O operário estava esparramado com um saco no banco, com sua cabeça no colinho do velhinho. O ancião olhava para ele generosamente, uma mistura de deleite e compaixão brilhando nos seus olhos. Uma das mãos acariciava sua cabeça suja. Enquanto o trem saiu da estação, sentei num banco e tentei reviver a experiência. Vi preciso recompensar os meus conceitos sobre Aikido e luta marcial. Vi que eu estava preparado para conseguir com músculo e violência, fora melhor ainda realizado com um sorriso e algumas palavras gentis, com atenção e genuíno interesse pelo agressor sofredor. Essa história nos mostra de maneira tocante a verdadeira básica de que as pessoas não agridem ou tentam controlar o outro, e não se que sinta descontrolada, indefesas ou impotentes. Percebe a dinâmica psicológica por trás do comportamento agressivo ou alterado? É o fundamento por trás do comportamento agressivo ou alterado. É fundamental para resolver uma situação. Se caímos na armadilha da raiva e do ressentimento, se tratamos uma pessoa como ela parece ser, acabamos tornando pior do que é. Mas se tratarmos uma pessoa como o que ela pode ser, então transformamos aquilo que ela devia ser. Precisamos passar a ver toda a raiva, hostilidade ou insensibilidade como um pedido de reconhecimento, respeito e amor. O que essa história nos mostra? Que esse rapaz aqui, ele estava treinado para uma ocasião igual àquela, né? Ou seja, ele fazia um treino e ele poderia muito bem
é, não agredir, mas usar a técnica dele para poder parar aquele operário. Mas aqui mostra um velhinho que soube lidar com a situação, atrás da raiva, do que ele tinha de machucar os outros, ele tinha um ressentimento, algo ferido, que tinha ferido ele. Ele estava demonstrando nos outros, né, tentando é, ferir os outros. O que nos mostra que nós temos que ser igual esse velhinho, saber lidar com a situação, não agir conforme a pessoa tratar do jeito que ela está sendo, do jeito que parece ser, né? Igual eu falo assim, se acabarmos tornando pior do que é, ou seja, se a gente agredir ferro com ferro, né? Ou seja, se a gente continuar agredindo a pessoa, não vai adiantar, ela vai piorar. Por isso nós precisamos o quê? Aqui ele fala tratar as pessoas como ela pode ser, não e transformando aquilo que ela deveria ser, né? Transformando uma pessoa como ela pode ser, como ela pode, né? Não como ela está no momento, mas ela pode ser melhor. Ela não é. Todas as pessoas que você vê, você vai falar, né, a pessoa não é dessa forma, ela pode mudar. Então você vê de uma outra forma, né, a pessoa, né? Perdoar se constitui num estilo de vida que gradualmente nos transforma de vítima indefesa das nossas circunstâncias e poderosa e amorosa co-criadores da nossa realidade. Como modo de vida, o perdão envolve compromisso de experimentar cada momento sem interferência das percepções passadas, de maneira nova, clara, sem medo. O perdão representa o fim das percepções passadas que obscurecem a nossa capacidade de amar. Quando a maioria das pessoas pensa em perdoar, acha que isso se resume em apenas que algo a ser feito de situações em incidente agressivo.